Então, hoje nós vamos conhecer o que são hidrolatos. Os hidrolatos também são conhecidos como hidrossol, água floral, água bioativa. Esses são os nomes que a gente pode encontrar os hidrolatos. Então, eles sempre vão ser provenientes de uma destilação por arrasto a vapor, porque na destilação por arrasto a vapor, como vocês estão vendo aí na figura, o vapor de água, né, então vai passar pela planta, vai arrastar as moléculas aromáticas, vai ser condensado e então a gente vai ter como resultado dois produtos, um aquoso, que é o hidrolato, e o outro que é o óleo essencial. Então, como eles têm densidades diferentes, o hidrolato fica por baixo e o óleo essencial fica por cima, podendo então ser separados. As moléculas, então, que são arrastadas, que vão estar, né, no hidrolato, elas são as moléculas hidrossolúveis, que geralmente pertencem à classe química, então, dos álcoois e dos ácidos. O que dá, então, uma característica para os hidrolatos, que eles têm um pH ácido, geralmente um pH de 4,5, 5, conforme o hidrolato, mas geralmente são pHs bem ácidos. Outra característica do hidrolato é que ele é bem mais suave, então, do que um óleo essencial, né? Porque geralmente as moléculas que são um pouco mais agressivas, como por exemplo as pertencentes às classes das cetonas, elas não são hidrossolúveis, então elas não vão estar contidas dentro do hidrolato. E o hidrolato ele vai conter uma pequena quantidade de óleo essencial ali diluído também. Então, ele é bem interessante para ser usado, como ele é tão suave, para esses grupos que tem que ter mais cuidado no uso de óleos essenciais, como, por exemplo, crianças, gestantes, lactantes, pessoas idosas, enfim, essas pessoas que têm que ter um pouco mais de cuidado com óleo essencial, animais domésticos, o hidrolato é muito utilizado, então, todas essas classes que têm que ter um pouco mais de cuidado com o uso de óleo essencial podem usar o hidrolato com segurança. Uma característica também dos hidrolatos é que eles, muitas vezes, o aroma deles não é a mesma coisa do óleo essencial. O hidrolato de rosas, por exemplo, ele tem um aroma bem parecido com o do óleo essencial, só que bem mais suave. O óleo essencial de rosas é bem forte, enquanto o hidrolato é bem suave, é muito agradável o aroma. Mas tem outros hidrolatos que a gente tem um aroma completamente diferente. Então, o aroma que a gente sente no hidrolato não é o mesmo aroma que a gente sente no óleo essencial. Eu queria também deixar dito aqui o que não é um hidrolato. Uma água misturada com óleo essencial não é um hidrolato, uma água misturada com essência não é um hidrolato. Para ser hidrolato, necessariamente ele tem que ter vindo de um processo por destilação por arrasto a vapor. Então, se a gente tiver hidrolato de alguma fruta cítrica, como bergamota, limão siciliano, que são alguns hidrolatos que a gente encontra no mercado, com certeza essas frutas, né, foram submetidas à destilação por arrasto a vapor e não pelo método comum de prensagem a frio, porque nesse método não é gerado o hidrolato. É bem importante, então, a gente conhecer o rótulo, sabe? Como que a gente vai saber se é um hidrolato? Então, no rótulo a gente vai estar escrito hidrolato, ou água floral, ou água bioativa, ou hidrossol, dê o nome comum da planta, geralmente, e vai ter que ter o nome científico da planta. Essas são as informações que tem no rótulo. Na composição, a gente vai ter apenas hidrolato de e o nome científico da planta. Alguns hidrolatos possuem adição de tea tree como conservante. Daí vai estar isso na composição. Mas geralmente os hidrolatos não têm esse aditivo. Então eu vou fazer um outro vídeo que eu vou explicar como que a gente pode usar os hidrolatos, né? Quais as indicações de uso dos hidrolatos. Daí eu vou explicar a diferença desses hidrolatos que contêm esse conservante tea tree. Os hidrolatos, então, eles eram já utilizados na antiguidade. A gente tem relatos do Antigo Egito, em 5.000 anos antes de Cristo, que foram encontrados vasos de terracota em que, as águas florais eram guardadas, então principalmente a água floral de rosas, ela já era utilizada desde a antiguidade, foi muito utilizada por um longo período de tempo da história,
e depois, por um tempo, o hidrolato acabou ficando esquecido e ninguém mais falava nele, inclusive os produtores, eles não utilizavam os hidrolatos, eles jogavam fora essa água, só utilizavam o óleo essencial e a água, que seria o hidrolato, era dispensada. Mas atualmente foi iniciado um estudo, então, e foi resgatado esse valor terapêutico que os hidrolatos possuem. Então, porque não é só na parte química deles, né, mas muito na parte energética, eles têm um grande valor. Eu vou deixar então agora um trecho do livro da Suzanne Ketty, que ela explica, que ela fala sobre os hidrolatos, que eu acho bem interessante para a gente fazer uma reflexão acerca do que realmente são os hidrolatos. Exatamente como um holograma, cada gota de um hidrossol contém toda a planta da qual ele provém. Nele temos componentes hidrossolúveis, moléculas de óleo essencial e o próprio fluido que corria pelas células da planta quando ela foi coletada. Ele contém tudo isso em uma matriz hídrica que é muito mais do que apenas água, uma das mais reconhecidas substâncias curativas holográficas. Os hidrossóis afetam nossa saúde mesmo quando usados em pequenas quantidades, pois eles têm vida e energia no nível mais profundo possível. Então, esse é um pequeno trecho do livro da Suzanne Ketty, então, para a gente ter uma análise sobre a parte energética também do hidrolato. Para finalizar, então, eu só quero falar sobre a conservação dos hidrolatos. Então, como eles são meio aquoso, são muito mais sensíveis do que os óleos essenciais, então, são mais passíveis de contaminação por bactérias. Então, o ideal é a gente deixar em locais quentes ele na geladeira, conservado em geladeira. A gente não abrir o frasco, só utilizar, geralmente eles são em frasco spray, então só utilizar o hidrolato sem abrir o frasco. A gente sempre tem que, se a gente tiver dúvida se o hidrolato está bom ou não, a gente pode, com o spray, colocar uma quantia e fazer uma medição de pH com aquelas fitinhas de pH, né? Se o pH foi alterado do quando eu comprei e o pH estiver muito mais alto, é porque provavelmente ele não está bom para uso. Se o cheiro mudar, se a aparência mudar, se a gente enxergar que tem partículas em suspensão também, é um indício de que esse hidrolato não tem mais validade. Então, a gente sempre tem que cuidar a validade que está no frasco, mas também essas dicas de conservação. Então, sobre os hidrolatos, sobre o que são hidrolatos, era isso. Eu vou falar mais sobre as indicações e algumas outras informações no próximo vídeo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada!